Força bruta é fácil de mostrar em um anime. Você aumenta os músculos, faz o chão rachar, adiciona uma explosão e pronto. Inteligência é mais difícil. Para um personagem parecer genuinamente inteligente, ele precisa resolver problemas de um jeito que o espectador não previu, mas que faz sentido olhando para trás. E os animes têm alguns dos personagens mais inteligentes já colocados em qualquer mídia. E essa é a lista deles, do 10º ao 1º. Quem será que vai alcançar o pódio de mais inteligente dos animes? Vamos conferir. Em 10º, a gente tem o Armin Arlet, de Attack on Titan. O Armin entra na lista em 10º lugar, mas ele precisa de uma ressalva importante. Ele é, provavelmente, o personagem mais subestimado dessa lista inteira. Não porque a história não reconhece o valor dele, mas porque o próprio Armin passa a série inteira achando que não é o suficiente. Isso faz muita gente na audiência concordar com ele quando não deveria. O problema é que Armin não tem um tipo de inteligência fácil de ver. Ele não resolve equações na cabeça, não manipula pessoas como peças de xadrez. O que ele faz? Uma análise tática em situações de pressão absurda, e faz isso certo, quase sempre. A identificação da Titã Fêmea como N é o exemplo mais famoso. Durante a 57ª expedição Além das Muralhas, quando a Titã Fêmea apareceu matando os soldados, mas poupando o Armin, ao verificar seu rosto, ele imediatamente processou aquilo como evidência de inteligência humana controlando o Titã. A partir desse único comportamento, deduzindo que a Titã estava procurando por Eren especificamente, ele montou o plano capaz de usar capuzes para proteger o grupo e comprar tempo de retirada, sem nenhuma informação prévia sobre titãs inteligentes, além do que ele tinha visto naquele momento. Mais tarde, foi Armin que descobriu que Reiner estava escondido dentro das paredes de Shiganshina, o que permitiu que Levi atacasse antes que Reiner pudesse se preparar. Foi Armin que convenceu o comandante Pixis a usar o Eren Titã para selar o buraco de Trost, e foi ele que articulou o plano que salvou a humanidade na batalha final contra o Eren, incluindo decidir sacrificar a si mesmo para destruir o Titã Colossal. Ele termina a série como o comandante do corpo de recognição, sucedendo Hanji-Zoe, não porque lutava melhor que os outros, mas porque quando a situação ficava impossível, as pessoas ao redor dele instintivamente perguntavam o que o Armin achava que deveria ser feito. E mesmo sendo tão inteligente assim, ele ainda fica atrás do próximo na lista. Kiyotaka Ayano Koji, de Classroom of the Elite. Ayano Koji ocupa uma posição curiosa nessa lista, porque ele é, de longe, o personagem que mais esconde o que é capaz de fazer. E isso sim, é um feat de inteligência por si só. Ele tá na classe D, a pior turma de uma escola extremamente competitiva. E não é porque é ruim, mas porque ele escolheu estar lá. Ayano Koji opera no limite, e a série vai revelando gradualmente o que isso significa. Ele manipula situações, colegas e adversários de um jeito tão cirúrgico que a maioria das pessoas ao redor nem percebe que foi movimentada. O que torna o Ayano Koji genuinamente perturbador é a frieza com que ele processa tudo. Ele não tem reação emocional a vitórias e nem a derrotas. Cada passo que parece improvisado é parte de um plano que ele já tinha 3 etapas à frente. E quando o plano precisa ser ajustado, ele ajusta sem hesitar. O mistério sobre o que ele realmente é, de onde veio esse nível de processamento, é o que mantém a série funcionando. Mas mesmo sem revelar a origem, o que já está na tela é suficiente para colocar Ayano Koji entre os personagens mais inteligentes que o gênero produziu. E mesmo com tanta sabedoria, o próximo personagem é assustadoramente mais inteligente. Shikamaru Nara. Shikamaru tem um QI de 200. Isso é dito explicitamente no databook de Naruto. E embora número em databook não seja a medida final de nada, o que a série mostra em cima disso justifica completamente o número. A grande diferença do Shikamaru não é só a inteligência, é a velocidade com que ele processa situações em combate. Em qualquer briga onde o Shikamaru está envolvido, ele está analisando o ambiente, as habilidades do adversário, os ângulos de ataque, os erros que o inimigo vai cometer, como explorar cada um deles antes do primeiro golpe ser trocado. E faz isso sem perceber que está trabalhando duro. Aquela cara de quem tá com preguiça é o rosto de alguém que já resolveu o problema e só tá esperando a situação chegar onde ele já calculou. O feito mais
mais impressionante dele é a derrota do Hidan, um personagem literalmente imortal. Shikamaru não é forte o suficiente para matar Hidan diretamente, então ele mostrou uma armadilha multi-etapas usando o território da floresta do clã Nara, que ele conhecia de memória, para neutralizar, capturar e essencialmente enterrar vivo o único inimigo que não poderia ser morto. Na Quarta Guerra Ninja, ele atuou como estrategista em operações de escala continental. E hoje, na era do Boruto, é conselheiro do 7º Hokage. Basicamente, o cara mais inteligente de Konoha foi colocado na posição de pensar pelos outros, o que é exatamente onde ele deveria estar. E mesmo assim, Meruem, de Hunter x Hunter, tomou uma posição acima dele. Meruem nasceu com 40 dias de vida, quando enfrentou Isaac Netero, que na época era considerado o ser humano mais poderoso do mundo e um dos estrategistas mais experientes de Hunter x Hunter. E não foi uma vitória fácil para Meruem, mas o que torna o Meruem tão impressionante não é a força física, é o que aconteceu depois que ele começou a jogar jogos de tabuleiro com os campeões mundiais de suas respectivas modalidades. Em dias ele dominava jogos que humanos levavam décadas para dominar: xadrez, gangue, shogi, variações complexas que exigem capacidade de antecipar dezenas de movimentos. Os campeões mundiais dessas modalidades chegavam convictos de que podiam vencer. Nenhum deles chegou perto. E Meruem não estava só jogando, estava desenvolvendo sua própria filosofia sobre poder, humanidade e o que significava existir. A tragédia do Meruem é que ele começa como um ser que vê humanos como insetos e termina como uma entidade que descobriu o que valorizava antes de ser destruído. É o único personagem dessa lista que provavelmente teria entrado em qualquer posição mais alta se tivesse tido mais tempo para existir. 40 dias de vida. Mesmo com esses feitos e mesmo com todos os feitos dos outros na lista, nenhum deles se compara ao rei do novo mundo, Light Yagami. Death Note funciona inteiramente porque Light Yagami é genuinamente inteligente. Se ele fosse apenas arrogante, sem substância, a série duraria 3 episódios antes dele ser pego. O que Light fez ao longo de Death Note é administrar múltiplas identidades, múltiplas narrativas e múltiplos adversários simultâneos, enquanto mantém a fachada de um estudante modelo. Ele não tá só escondendo que é o Kira, ele está ativamente usando a investigação sobre o Kira como ferramenta para controlar a direção da investigação. É o assassino ajudando a caçar a si mesmo e usando isso para eliminar ameaças. O embate com L é o coração da série. E por uma simples razão, L é tão inteligente quanto Light, mas opera de uma posição de informação diferente. Nenhum dos dois consegue matar o outro diretamente, porque nenhum consegue confirmar o suficiente para agir. Eles ficam presos numa dança onde cada movimento força uma resposta calculada do outro, e isso dura a série inteira. Light perde no final, mas não perde porque alguém foi mais inteligente que ele. Perde porque Nier e Melo combinaram forças e porque Mikami tomou uma decisão fora do plano. Uma variável que Light não controlava. Atuou de forma independente no momento errado. Isso não diminuiu o que ele construiu. Nenhum humano comum ficaria vivo tanto tempo com um L. Koro Sensei é um polvo amarelo que pode voar a Mach 20, regenera qualquer parte do corpo e foi contratado como professor depois de ameaçar destruir a Terra. Mas o que ele fez em sala de aula é o que coloca nessa lista. O contexto é importante. A turma 3E é composta pelos alunos considerados sem perspectiva na escola, colocados num prédio separados como exemplo do que acontece com quem não rende. Koro Sensei pega esses alunos e em menos de um ano transforma a maioria deles em estudantes competitivos. Ele conhece cada um dos seus alunos melhor do que eles se conhecem. Sabe quais métodos de ensino funcionam para cada perfil específico. Identifica os bloqueios emocionais e psicológicos que impedem o aprendizado deles. Isso é inteligência pedagógica de nível que os humanos raramente alcançam, implementada por um ser que processa tudo a velocidades sobre-humanas. Fora da sala de aula, ele é um ex-assassino de elite cujas habilidades estratégicas são o suficiente para que governos inteiros não consigam neutralizá-lo. Ele foi o assassino mais temido do mundo antes de se tornar professor, e mesmo depois de escolher a pedagogia como
foco principal, nenhuma das inúmeras tentativas dos alunos e de agentes externos conseguiu sequer chegar perto de neutralizá-lo. O humor da série é que todos tentam matar esse ser de inteligência e habilidades absurdas, e ele fica corrigindo provas enquanto se esquiva. Senku Ishigami. Senku não tem poderes, não tem técnicas especiais, não tem aliados poderosos no começo, tem conhecimento de ciência e determinação de uma pessoa que decidiu reconstruir a civilização humana a partir do zero, usando apenas o que existe na natureza. Dr. Stone começa com a humanidade inteira petrificada em pedra por 3.700 anos. Senku é um dos primeiros a ser libertado, e a primeira coisa que ele faz ao sair do estado de petrificação é continuar a contagem dos segundos que ele tinha começado antes de ser petrificado. Ele ficou consciente, imóvel, por mais de 100 milhões de segundos, contando cada um deles para saber exatamente quanto tempo tinha passado. A partir daí, ele reintroduz progressivamente tecnologia humana, usando recursos naturais. A série foi elogiada por cientistas reais pela decisão das técnicas mostradas. Senku não inventa soluções convenientes, ele usa o que existe e encadeia descobertas de um jeito que demonstra compreensão profunda de como cada tecnologia depende da anterior. Um exemplo concreto que resume bem o alcance disso: em poucos meses dentro da história, Senku reintroduz antibióticos, fundição de metais e comunicação de rádio. Cada uma dessas tecnologias foi construída em cima da anterior, usando recursos naturais disponíveis. O processo foi mostrado em detalhe suficiente para que químicos reais e físicos reais elogiassem a série pela precisão. O que diferencia Senku dos outros gênios dessa lista é que a inteligência dele é fundamentalmente construtiva. Ele não tá manipulando pessoas nem resolvendo crimes, ele tá reconstruindo um mundo, que faz Dr. Stone ser diferente de qualquer outro anime. Senku não é um personagem que usa inteligência como arma. E mesmo com todos seus feitos, mesmo reconstruindo um mundo, ele não entra no top 3. A nossa medalha de bronze vai para esse monstro. Griffin é um monstro. Não há outra palavra que se aplique ao que ele fez com as pessoas que tanto confiavam nele. Mas o escopo do que ele alcançou, partindo de onde partiu, com o que tinha disponível, é algo que precisa ser reconhecido. Ele nasceu num ambiente de pobreza extrema, numa sociedade medieval com hierarquias rígidas. Seu objetivo desde criança era se tornar um rei, não um cavalheiro, não um nobre, um rei. O bando do Falcão não foi sorte. Griffin identificava talentos, cultivava lealdade e, com uma combinação de carisma genuíno, usava cada vitória militar para avançar sua posição política de um jeito que tornava cada conquista um degrau para a próxima. Quando chegou à corte do rei, não foi por acidente. O que torna Griffin perturbador não é só o que ele fez, é que ele entendia perfeitamente o que estava fazendo e o custo humano de cada decisão, e escolheu mesmo assim inteligência sem empatia. O Griffin é um experimento do que acontece quando você separa a inteligência da empatia. No nosso segundo lugar, levando a medalha de prata, Edward Elric. Era uma criança quando leu todos os livros de alquimia que seu pai deixou para trás e começou a fazer transmutações sozinho, sem professor, sem guia, só ele, os livros e um entendimento intuitivo de princípios que adultos com anos de estudo formal levavam décadas para dominar. Depois da tentativa de transmutação humana, que saiu como qualquer alquimista experiente avisaria que sairia, Edward foi levado ao portão da verdade e recebeu em troca de seu braço e sua perna conhecimento alquímico absoluto, a capacidade de realizar transmutações sem círculos. Mas o que coloca Edward tão alto nessa lista não é só a capacidade técnica, é a velocidade com que ele processa e aplica. Ele decifra livros em um dia, que levariam semanas para pessoas normais. Ele analisa transmutações inimigas em tempo real durante combate. É o tipo de inteligência que ficou mais forte porque passou pelo portão e ainda assim continuou sendo construída pelo trabalho duro de quem já era brilhante antes disso. E a nossa medalha de ouro não podia ir para mais ninguém senão ele, o maior monstro de todos, Johann Liebert, o protagonista de Monster. Muitos diriam o contrário, que ele não é o protagonista, mas esse cara carregou o anime nas costas. Johann Liebert foi literalmente descrito dentro da própria obra como o próximo Adolf Hitler.
Kepler. E a coisa mais perturbadora sobre Johan é que você raramente o vê agindo. Quase todos os eventos catastróficos do anime Monster foram causados por Johan, mas a maioria deles não através de ação direta, através de conversas. Às vezes em uma única conversa, onde ele identifica o ponto de ruptura psicológica de uma pessoa, aplicava pressão cirúrgica exatamente naquele ponto, e depois saía do ambiente deixando a pessoa destruída. Ele fala alemão, tcheco, francês, inglês e latim fluente. Transita entre identidades múltiplas, é citado como alguém capaz de iniciar uma terceira guerra mundial se quisesse. Johan nunca enfrenta uma ameaça real, porque está sempre várias etapas à frente de qualquer pessoa tentando chegar até ele. Naoki Urasawa, que criou o Monster, construiu Johan como um estudo de inteligência, completamente desacoplado de moralidade, empatia e propósito convencional. Não há plano de dominação mundial, não há objetivos claros, há uma mente que opera em um nível superior e que usa essa capacidade de forma que desafiam qualquer estrutura de motivação que humanos normais reconheceriam. O fim de Monster deixa Johan no estado mais revelador possível, desaparecido, sem rastros. O antagonista que moveu todos os outros como peças de um jogo decidiu simplesmente sair do tabuleiro. Nenhum outro personagem dessa lista faria isso, nenhum outro teria capacidade de executar isso e sair sem deixar nada pra trás. É por isso que ele é o número 1. Não é o mais simpático, não é o mais construtivo, não é o mais bondoso, mas o que demonstrou ao longo de toda uma série construída em torno de tentativas de encontrá-lo e pará-lo, que estava em outro nível comparado a absolutamente todo mundo. Se gostou desse vídeo e quer ver mais, clica no vídeo que tá na tela agora, porque a gente só tá começando.